Olá pessoal, estamos de volta agora para falarmos da unidade 4. Nela, conheceremos um pouco mais sobre a psicomotricidade e como ela pode se tornar uma aliada na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Vamos também discutir a inserção do profissional na atenção básica. Vimos anteriormente que a escola francesa, através de médicos, educadores e psicólogos como Wallon e Leboeuf, tiveram grande participação no desenvolvimento da psicomotricidade. Essa necessidade se dá a partir do momento em que as pessoas se organizam em grupos de trabalho para responder às aspirações e necessidades da sociedade industrial, que levava as mulheres ao trabalho formal, deixando as crianças em creche. Os franceses, então, se conscientizavam da importância dos gestos e pesquisavam profundamente sobre os temas corporais. A base do trabalho com crianças na educação infantil consistia, então, na estimulação perceptiva e desenvolvimento do esquema corporal. Assim, a criança organiza aos poucos o seu mundo a partir do seu próprio corpo. E é a partir da ação que a criança vai, então, descobrindo as suas preferências e adquirindo consciência do seu esquema corporal. Para isso é necessário que ela vivencie diversas situações durante o seu desenvolvimento, seja ele na escola, em casa, na rua, no clube, na creche ou em qualquer lugar por onde ela esteja. Nunca esquecendo que a afetividade é a base de todo o processo de desenvolvimento, principalmente o de ensino-aprendizagem. Já no Brasil, a psicomotricidade começa a ganhar corpo a partir da década de 50, principalmente nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Já na década de 60, outras cidades atentam para a importância da psicomotricidade, fazendo com que ela alcance todo o nosso país. Inicialmente, a psicomotricidade foi introduzida nas escolas especializadas como um recurso psicopedagógico. O seu objetivo, então, era corrigir distúrbios e preencher lacunas do desenvolvimento das crianças excepcionais. Assim, começaram a se aplicar exercícios de coordenação visiomotora, ritmo, orientação e estruturação espacial, organização do esquema corporal e lateralidade. O profissional que trabalha nessa área é conhecido como psicomotricista. Vamos conhecer o conceito de psicomotricista? Psicomotricista é um profissional que cuida do processo de afetividade, pensamento, motricidade e linguagem, onde a dinâmica psicomotora auxilia no potencial da relação pela via do movimento, incentivando o brincar e ampliando as possibilidades de comunicação. Cabe então ao psicomotricista a interação e articulação durante as atividades de grupo, onde a criança encontra espaço para a sua própria expressão. Essas ações permitem transformações que resultam em uma maior flexibilidade na relação da criança com ela mesma, com os amigos, os familiares e com os diversos grupos com os quais ela se relaciona. A partir dessas vivências, a criança vai aumentando o seu desenvolvimento motor. Mas, o que é desenvolvimento motor? Desenvolvimento motor é o resultado da manutenção de certos tecidos nervosos, aumento em tamanho e complexidade do sistema nervoso central e crescimento dos ossos e músculos. São, portanto, comportamentos não aprendidos que surgem espontaneamente desde que a criança tenha condições adequadas para exercitar-se. Um aspecto importante a frisar é que o desenvolvimento do repertório motor da criança está ligado diretamente ao estímulo a que ela recebe. Quanto mais estímulos, maior a possibilidade de desenvolvimento motor. Ao nascermos, todas as estruturas básicas principais do sistema nervoso central já estão presentes. A criança passa então a ser dependente principalmente de reflexos primários, que vão sendo progressivamente inibidos pelo sistema nervoso central, enquanto outras habilidades fundamentais voluntárias se desenvolvem, tais como o andar, o correr, rolar, trepar, entre outras atividades. Esses comportamentos não se desenvolverão caso haja algum tipo de distúrbio ou doença. Da mesma forma, pode se desenvolver com certa dificuldade caso a criança não seja estimulada corretamente. Isso significa que a criança precisa de tarefas didaticamente diferentes em relação às particularidades do seu desenvolvimento psicofísico. Quando nos referimos ao fato psicofísico,
estamos esclarecendo que estimular os aspectos motores são importantes, porém não podemos nos esquecer do lado psicológico. Aspectos como a agressividade, mau humor e apatia são muitas vezes desencadeadores de atrasos motores, da mesma forma que os atrasos motores podem ser identificados através desses comportamentos. Portanto, pessoal, o movimento é dessa forma a expressão do ser, manifestado nas formas físicas, espirituais e culturais. Dessa maneira, o movimento atuaria como um instrumento de expressão vinculado à linguagem e também aos gestos e formas posturais. Vamos ver quais as formas de movimentos específicos que, devido à sua estabilidade, configuração e qualidade, integram-se com as sensações e as etapas do desenvolvimento da criança. Manipulação. Permite os atos de agarrar, preensão, soltar, empurrar, tocar, bater, alisar e, posteriormente, lançar objetos através da utilização de membros inferiores e superiores. Locomoção. É toda e qualquer forma de deslocamento do corpo ou de seus segmentos no espaço. Vale ressaltar que, para a realização dos movimentos de locomoção, outras estruturas psicomotoras são solicitadas, tais como a percepção espaço-temporal, o ritmo e a dinâmica de execução. Outro aspecto muito importante é o tônus corporal, ou seja, a manifestação muscular involuntária, permanente e infinitamente variável, tanto na sua intensidade, bem como na sua distribuição ao nível dos diferentes grupos musculares. Não há como a criança desenvolver o seu acervo motor e o movimento se a mesma não conhecer o seu próprio corpo. O seu corpo ocupa um lugar no espaço, no ambiente em função do tempo. Capta imagens, recebe sons, sente cheiros e sabores, dor e calor, movimenta-se. A entidade corpo é o centro, o referencial, é o nosso espelho afetivo somático ante uma imagem de nós mesmos, do outro e dos objetos. Vale ressaltar dois pontos importantes sobre o nosso corpo. Vejamos. O conceito corporal, que é o conceito intelectual sobre as partes e funções, e o esquema corporal, que em nossa mente regula as posições dos músculos, as partes do corpo. O esquema corporal é inconsciente e se modifica com o tempo. Quando tratamos do conhecimento corporal, é fundamental inserirmos a lateralidade, já que é a bússola do nosso corpo e assim possibilita a nossa situação no ambiente. Perceber que o corpo possui dois lados e que um é mais utilizado do que o outro é o início da discriminação entre a esquerda e a direita. Por fim, cabe frisarmos que quanto maior o conhecimento corporal, maior o acervo motor. Maiores serão as possibilidades de movimento e de movimentar-se. Esses dois aspectos estão diretamente relacionados ao aspecto básico da saúde. Assim, o psicomotricista seria um dos profissionais responsáveis na adoção de um estilo de vida ativo e saudável para a criança. Bom, pessoal, a nossa videoaula da Unidade 4 termina aqui. Um forte abraço e até a Unidade 5. Tchau!